Vós voltastes. Eu acabei de ter um sonho muito estranho. Eu acho que aquela sopa de letrinhas não me fez nada bem. Eu sonhei com grafemas enormes. O quê? Não sabeis o que são grafemas? Grafemas são isso. A, B, C, D. E essas são formas alógrafas. Nós chamamos elas de grafes ou glifos. Inclusive, a palavra grafe vem da palavra grega antiga grapos, que significa literalmente gravar ou riscar. Inclusive é cognato da palavra em inglês carve. Da última vez, paramos na inscrição de duenos. A inscrição de duenos é a mais antiga que nós temos em latim, tá? Em latim antigo. E ela faz parte de uma série de inscrições em objetos chamados de objetos falantes. Objetos que dizem, eu fui feito por sei lá quem, ou eu sou um presente a sei lá quem. Da última vez, nós paramos com o alfabeto assim, desse jeito. Óbvio que tem coisas erradas. A, B, o C era K, Q, Ki, Ko, Ku, sempre. D, E, F, Z, que era usado só para palavras gregas. Ele não era tão importante no latim, então nós acabamos colocando ele para o final. H, I, K, sim, temos duas letras para fazer K. Esse eles usavam normalmente antes de A. L, M, N, O, P, Q. O Q era usado antes de U ou O. Em frente, R, S, T, U. Sim, isso é um U. X. Você a gente já viu. Como vocês podem perceber, tem uma letra muito importante faltando aqui, que é a letra G. Bom, no latim tinha o som K e o som G, ao contrário do etrusco. Então, para resolver esse problema, eles pegaram um C e adicionaram uma vírgula. E assim nasceu a letra G. Nós vamos fazer um vídeo sobre a pronúncia do latim clássica, como ele era mesmo. A gente vai ver por que é Cícero e não Cícero, e é Caesar ao invés de César. Enfim, outra letra que nós vamos falar é da letra Y. Uma letra grega que deu origem ao F, essa história eu conto em outro vídeo, e ao U. Os romanos importavam muito da cultura grega, inclusive algumas palavras. E os gregos tinham um som que era o som U, que os romanos não tinham como representar. Então eles simplesmente pegaram e importaram a letra direto. A letra para representar o U, como em peristylo. Agora, olha essas palavras. Isso daqui se falava Iulius. Isso é latim para Júlio. Agora, o que muda entre esses dois Is? Um deles é uma semivogal. Uma semivogal é um som vocálico que não constitui um núcleo silábico, isto é, age como uma consoante. E eles decidiram diferenciar o I semivogal do I não semivogal, o I vogal. Então eles fizeram, no I semivogal, uma cobrinha. E assim nasceu a letra J. Então eles fizeram a mesma coisa com o U, de Neptunus, que é uma vogal, e Weni, Wiri, Wiki, que é semivogal. E eles diferenciaram, depois de um tempo, o U semivogal do U vogal. Só que essa distinção só aconteceu depois da Idade Média, como vocês podem ver nessas inscrições. De vós, Senhor, e desejades minha morta ver. Note aqui, aqui e aqui. Essas são inscrições medievais. Eu vou falar sobre português medieval nos vídeos mais pra frente, não se preocupem. Então, depois de um tempo, na língua portuguesa, nós tiramos o K e o Y. E assim ficamos. Mas espera, eu sei. De onde veio o W? Bom, o W, double U. São dois U's. E é basicamente isso o W. E bom, as outras letras são tema para outro vídeo.
Bom, por hoje é só. Agora eu posso dormir com a consciência tranquila e sem letras gigantes me seguindo. Curta, compartilhe, siga nas redes sociais, se inscreva e até a próxima.